Hoje, 3 de junho de 2026, vou pregar a parte 2 de 26 da série de pregações na carta que escreveu o evangelista e doutor Lucas, Atos, a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E vamos nos preparar para 7 de setembro a 13 de setembro, Atos Missionários em Pirapora, Minas Gerais. Tema da mensagem desta noite para a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador e demais irmãos e irmãs que irão logo após ouvir esta pregação. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, vai, o Espírito Santo vem. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Mas preste bastante atenção. Se acomode confortavelmente na cadeira ou no sofá. Você sabe quão necessário é alimentar-se da verdade revelada nas Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Bíblia. Eu preciso perguntar: você tem lido a Bíblia? Seja honesto ou honesta com você mesmo. Ninguém mente para o Espírito Santo. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, ajude os crentes modernos a seguirem mais de perto o grandioso livro, a Bíblia. Quanto a você que não precisa pregar semanalmente, o seu melhor alimento é a palavra de Deus. Você descobrirá que ler pessoalmente a Bíblia e buscar a própria palavra de Deus, mais do que as notas sobre ela, é o método mais seguro de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Beba do leite puro da palavra de Deus. Não se contente, irmã, não se contente, irmão, com leite desnatado, nem com leite misturado com água da palavra dos homens bestiais, impuros, avarentos, gananciosos, presunçosos, que não amam a Deus e nem a igreja, mas alguns dão ouvidos. Aí pergunta: pastor, estou passando mal em casa. Você tem lido Bíblia, irmã? Não, pastor, lê a Bíblia. Boa parte dos crentes modernos chamam de leitura bíblica é uma ilusão. A pessoa lê a Bíblia, mas não sabe o que leu. Os olhos passam pelos versículos e as frases deslizam
pela mente, mas não há absorção. Hoje a palavra de Deus corre livremente entre as pessoas por um motivo vergonhoso. Entram por um ouvido, sai no outro. O olho fica na página da Bíblia, mas a mente ignora o conteúdo. Mas lá, na rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, no jornal, como lê e entende tudo? Acorde, irmã. Acorde, irmão. Ler dessa forma não é ler de verdade, é enganar a si mesmo. A verdadeira leitura da palavra de Deus é profunda, é interna, profunda. Essa é a alma da leitura. Sem ela, o processo se torna mecânico e vazio. Devemos buscar o que Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, realmente quer nos dizer, mesmo com nossas mentes limitadas. Caso contrário, podemos até demonstrar respeito pela Bíblia, mas sem amor, mas sem amar o conteúdo. Estaremos reverenciando apenas o texto impresso, em vez de nos dedicarmos ao Cristo vivo que fala conosco. Se eu perguntar, irmã, essa semana, irmão ou irmã, você leu a Bíblia? O que foi que Deus falou com você em um simples versículo da Bíblia? Mas você não sabe. Mas você sabe o jogo que passou, quem ganhou. Você sabe a fofoca de Pirapora, o Rio de Janeiro. O Silva Jardim, e o governador. A leitura bíblica é o momento da sua refeição espiritual. A palavra de Deus é sempre mais preciosa para quem se alimenta dela. Olhando para a igreja, eu falo com alguns de vocês que já leem a Bíblia. Graças a Deus. Mas também falo com muitos outros que até leem, mas sem nenhuma resolução de entendê-la. Muitos leitores modernos leem a Bíblia de maneira apressada. Apenas um trecho rápido. Salmo 37:5, Salmo 23:1. E pronto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E pronto. João 3:16. Deus amou o mundo. Tenho certeza de que aqueles que vivem de forma mais correta são os que mantêm bem próximo da Bíblia. Se alimentam dela espiritualmente, diariamente. Conhece aquele crente fraco? Chegando numa idade avançada da velhice, qualquer quebra o fêmur. É um crente que não lê Bíblia. Cai e arrebentou tudo. Pastor, ora por mim. Sim, eu vou orar, mas ler Bíblia. Irmão, está lendo Bíblia? Não, pastor. Ué, deixa eu ler Bíblia. Está orando? Não, pastor, não está orando não. Ué, mas você quer me ajuda? Você nem ajuda a si mesmo. Preste atenção. Aqui é só a introdução. Você vai encontrar respostas em direção na palavra de Deus.
se ao menos se abrir para ler. Quanto mais você entende o que está escrito, mais valor você dá à Bíblia. Com o passar dos anos, a Bíblia vai crescendo junto com você, até virar o seu manual diário de vida, a sua bússola de vida. A Bíblia sempre será um livro novo. Ela é tão atual que parece ter sido impressa hoje de manhã ou à noite, como se fizesse um segundo que Deus acabou de falar. E a Bíblia fica ainda mais preciosa por causa das memórias que você constrói com ela. Ao abrir suas páginas no Antigo ou Novo Testamento, com alegria, você vai lembrar de momentos da sua vida que nunca serão esquecidos, porque ficam guardados e conectados para sempre com as promessas da graça de Deus. Siga e obedeça a palavra de Deus, a Bíblia, e não pense em mais nada. Agora, Atos 1, de 1 a 11. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, vai, sobe aos céus, o Espírito Santo vem. O livro de Atos dos Apóstolos é a continuação direta do Evangelho de Lucas. Na verdade, eles funcionam como o primeiro e o segundo volume da mesma história, enquanto o Evangelho mostra o que Jesus começou a fazer, ensinar na terra. Atos dos Apóstolos mostra que a história não terminou com a sua subida ao céu. Como a igreja é o corpo de Cristo na terra, Jesus continua agindo, ensinando por meio dela. A grande diferença entre os dois livros, Lucas e Atos, não está entre Cristo, Jesus e a igreja, mas sim entre as duas fases do seu trabalho. Primeiro, Cristo agiu pessoalmente na terra, depois da sua posição ao céu, na cidade do Deus vivo. Ele passou a agir pelo Espírito Santo através dos apóstolos e da igreja. O ponto de virada dessa história é a ascensão. Ela encerra a jornada terrena de Cristo Jesus e inaugura a sua poderosa atuação celestial. Vou compartilhar 5 verdades teológicas nesse primeiro capítulo de Atos 1, de 1 a 11. Receba e ouça nesta hora a palavra revelada de Deus e o seu decreto profético. A ressurreição de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, é uma verdade incontroversa. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Meus irmãos, o evangelista Dr. Lucas endereça tanto o seu evangelho quanto Atos à mesma pessoa, o excelentíssimo Teófilo. O objetivo era claro: apresentar uma exposição detalhada de tudo o que Cristo Jesus começou a fazer e ensinar. Teófilo já era cristão. Lucas escreveu para ele e cada um de nós tivéssemos um relato fidedigno e seguro do começo do cristianismo. Consegue entender isso? Quero destacar 3 gloriosas
verdades. Abra o seu coração para receber e ouvir a palavra revelada de Deus e o seu decreto profético. A primeira gloriosa verdade é esta: a continuidade do ministério de Cristo Jesus. Versículo 1 e versículo 2. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, no grego Teófilos, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Versículo 2. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, fez e falou. Em vez de apenas falar e fazer, suas palavras foram autenticadas pelas suas obras. E as suas obras foram o penhor das suas palavras. O ministério de Cristo Jesus foi marcado pela ação e pelo ensino. Não houve nele doutrina sem dever, nem credo sem conduta. Ele praticou o que pregou. Ele pregou aos ouvidos, mas também pregou aos olhos. Cristo Jesus. Os homens não apenas ouviram de Cristo grandes discursos, eles viram nele grandes obras. Por fim, o Salvador Cristo concluiu a sua obra aqui na terra de forma perfeita, morrendo vicariamente, ressuscitando gloriosamente, ordenando aos apóstolos imperativamente e retornando aos céus, a cidade do Deus vivo, majestosamente. Faz sentido para você? Cristo Jesus veio do céu e a ele retornou. Antes, porém, de encerrar seu ministério pessoal na terra, deliberadamente tomou providências para que este continuasse, agora por meio dos seus apóstolos, mas conduzido a partir do céu pelo Espírito Santo. Pelo fato de os apóstolos ocuparem uma posição tão singular, receberam um preparo singular. Quer saber, irmã? Quer saber, irmão? Que preparo singular foi esse? Primeiro, Cristo Jesus os escolheu. Atos 1:2. Todos os apóstolos, os 12, Matias e Paulo, não se autonomearam, nem foram indicados por um ser humano, um comitê, um sínodo ou uma igreja, mas foram escolhidos de modo direto e pessoal pelo Senhor. Segundo, Cristo se revelou a eles. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, escolheu os apóstolos para estarem com ele, e para falarem dele, especialmente de sua ressurreição. Terceiro, o Salvador os comissionou. O apóstolo era o embaixador que levava consigo a mensagem e a autoridade de quem o enviou, Cristo Jesus, Filho do Deus vivo. Quarto, Jesus lhe prometeu o Espírito Santo, Atos 1:4, para revesti-los
de dinamis, poder e capacitá-los a testemunhar com Marte até os confins da terra. E lá em Atos, confim da terra, seria Roma. Abra o seu coração para ouvir a palavra e o decreto profético de Deus. A segunda gloriosa verdade é esta: a ressurreição de Cristo é real, provada em controvérsia. Ele é o Filho de Deus. Atos 1:3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Tanto a morte de Cristo Jesus quanto a sua ressurreição foram fatos públicos e reais que marcaram a nossa história. Nosso Senhor verdadeiramente padeceu, mas triunfou sobre a morte e se apresentou vivo aos seus. A ressurreição de Cristo é um fato histórico e a base inabalável da nossa fé. Ainda hoje, muitos céticos tentam negar essa verdade central do cristianismo. Prestem bastante atenção. Alguns dizem que Cristo Jesus não chegou a morrer, tendo apenas desmaiado. Outros sugerem que as mulheres erraram o túmulo, espalharam a notícia inverídica. Há também quem afirme que os discípulos roubaram o seu corpo, escondendo-o em um lugar desconhecido. No entanto, a verdade que alimenta nossa esperança é irrefutável. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, ressuscitou ao terceiro dia, como diz a Bíblia. Nós não adoramos um Cristo morto que um dia viveu, mas o Cristo ressurreto, que venceu a morte. Ouça o decreto da palavra inspirada e revelada de Deus. Atos 1, 17 e 18. Desculpa, Apocalipse 1, 17 e 18. Apocalipse 1, 17 e 18. Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves. Aí está plural, as chaves da morte e do inferno. Cristo Jesus ressuscitou e apareceu aos apóstolos durante 40 dias. E não apenas apareceu, mas falou acerca do reino de Deus. Há 10 aparições de Cristo Jesus narradas nos Evangelhos e em 1 Coríntios. A Maria, as mulheres, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, a Pedro, aos 10 discípulos, aos discípulos e Tomé com eles, a 7 discípulos no mar da Galileia, aos 11 discípulos na montanha da Galileia, a Tiago e, por último, a Paulo. Abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus e o decreto profético. Terceira gloriosa verdade é esta: o ensino acerca do reino de Deus. Atos 1:3. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
O coração da mensagem de Cristo sempre foi o reino de Deus. Ele começou e terminou sua caminhada na terra falando sobre esse assunto glorioso, grandioso. Mesmo assim, os discípulos, apesar de ouvirem tanto sobre como era esse reino, ainda tinham o coração confuso e guardavam falsas expectativas sobre ele. Abra o seu coração para ouvir a palavra e o decreto profético de Deus. Quarta gloriosa verdade é esta: a promessa do Espírito Santo, uma dádiva de Deus Pai. Atos 1, 4 a 8. O evangelista Lucas faz uma transição da ressurreição de Cristo para a promessa do Espírito Santo, cuja descida estava condicionada à subida de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Quinta gloriosa verdade, a promessa de Deus Pai. Atos 1, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Deus Pai prometeu o Espírito Santo e a igreja deveria esperá-lo. Cristo Jesus, Filho do Deus vivo, reafirmou essa promessa várias vezes. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora, João 15, 26. Quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Continue ouvindo. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Cristo Jesus vai, o Espírito Santo vem. Essa espera deveria ocorrer com obediência irrestrita. Os apóstolos não poderiam ausentar-se de Jerusalém. O palco do fracasso haveria de ser o território da vitória. O mesmo ponto onde Cristo Jesus foi humilhado, escorraçado, deveria também ser o palco da exaltação. O cenário do padecimento se tornaria o local do derramamento do Espírito Santo. O ambiente da rejeição haveria de ser o ponto de partida para um novo testemunho sobre ele. Reflitam sobre isso. Continue assim, irmão. Mantenha o seu coração pronto para ouvir a palavra e o decreto profético de Deus. Essa espera deveria ser com perseverança inabalável. Os apóstolos deveriam esperar até que do alto fossem revestidos
de poder. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, no grego, dinamis. Por fim, essa espera deveria ser com expectativa triunfante. Irmão, eu sei que quando esperamos algo do correio, aquela ansiedade bate no estômago. Quando chega a encomenda, ficamos felizes. Então, essa espera do Espírito Santo deveria ser com expectativa triunfante. Os apóstolos deveriam receber o revestimento de poder dinamis. Continue assim, mantendo seu coração pronto para ouvir a palavra do decreto profético de Deus. O batismo com o Espírito Santo. Atos 1:5. Porque João, Ioannis, no grego, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Prestem bastante atenção nas próximas palavras. Muitos estudiosos acreditam que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. É um ponto. Outros defendem que a evidência é o falar em outras línguas. Em alguns casos, em pentecostais. Mas a verdade absoluta, há aqueles que entendem, teologicamente falando, na hermenêutica e exegese, que esse batismo acontece no momento da conversão a Jesus. Batismo é a mesma coisa de selo. Quando somos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Embora o Espírito Santo já agisse antes do Pentecostes, a sua dispensação plena começou ali. Afinal, só depois que o Senhor Jesus foi glorificado é que o Espírito Santo foi derramado para habitar para sempre com a igreja. Assim, o evangelista e doutor Lucas nos mostra a vinda definitiva do Consolador para morar em nós e nos capacitar com poder para testemunhar o Evangelho. Olha aquelas igrejas que dizem que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas. Isso não é verdade. Ou falar em línguas é edificação pessoal, não edifica a igreja completa. Agora, ser cheio do Espírito Santo é você começar a falar de Jesus Cristo, de Jesus Cristo, de Jesus Cristo, evangelizando. Conheço crentes que nem evangelizam e dizem que estão cheios do Espírito Santo. É uma mentira. Ouça agora a natureza do reino. Atos 1, 6 e 7. Então, os que estavam reunidos
lhe perguntaram: Senhor, Kyrios, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela exclusiva autoridade. Os discípulos de Jesus ainda nutriam uma expectativa que o reino se limitasse ao governo físico, terreno e político de Israel sobre a terra. Havia muito tempo Israel havia perdido sua independência política e estava sob domínio de povos estrangeiros. Os discípulos alimentavam a esperança de que um dia a mesa viraria e Israel assumiria o comando político do mundo. No entendimento dos discípulos, o reino já pertencia a Israel. Agora eles aguardavam apenas o tempo em que esse reino lhes seria restituído. Vou aqui agora descrever esse sentimento judaico. Preste atenção. Meus irmãos, o centro de toda a mensagem de Jesus Cristo era e sempre foi o reino de Deus. Está registrado em Marcos 1, 14, 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo Kairos está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas existia um problema, um grande problema. Jesus falava uma coisa e as pessoas que ouviam entendiam completamente diferente. É a mesma coisa hoje na igreja. É igual a Eva com a serpente. Os judeus sabiam que era um povo escolhido. Por causa disso, eles achavam que estavam destinados a receber honras, privilégios e dominar o mundo. Mas a realidade da história batia a porta e mostrava que isso era humanamente impossível. A Palestina era uma terra minúscula, tinha apenas 200 quilômetros de comprimento por 60 de largura. Eles até tiveram seus dias de independência, mas a verdade é que há séculos o povo vivia debaixo do domínio de impérios. Primeiro Babilônia, Nabucodonosor, depois Pérsia, Grécia e depois Roma. O centro da mensagem de Cristo é o reino de Deus. Mas o problema era que Jesus queria dizer uma coisa para o reino e aqueles que escutavam pensavam em outra. Os judeus estavam sempre conscientes de que era um povo escolhido de Deus. Criam que isto significava que estavam destinados a dominar o mundo. O curso da história, porém, mostra que era impossível, irmãos.
É que eu já falei para vocês. Desse modo, os judeus começaram a esperar um dia em que Deus entraria diretamente na história humana para colocar no topo do mundo. Concebia o reino em termos políticos, esperando um reino estabelecido pelo poder e não pelo amor. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, corrigiu essas falsas noções a respeito da natureza, extensão e chegada do reino de Deus, mostrando que ele é espiritual. Quanto ao caráter internacional, quanto aos membros e gradual, quanto à expansão. 3 eram as ideias equivocadas dos discípulos acerca do reino de Deus. Eles pensavam, em primeiro lugar, que o reino era terreno em vez de espiritual. O reino de Deus não é um conceito territorial e não consta de nenhum mapa político. É exatamente isso que os apóstolos tinham em mente ao confundir reino de Deus com o reino de Israel. Seu trono, que é o reino de Deus, seu trono é estabelecido no coração das pessoas, não nas embaixadas humanas de governos, onde um escravo é libertado e um súdito das trevas é transportado para a luz, aí se estabelece o reino de Deus. Em segundo lugar, os discípulos criam em uma implantação política. Contudo, o reino não é estabelecido pela baioneta, nem pela força das armas, mas pela ação transformadora do Espírito Santo. Por fim, eles esperavam um messianismo nacionalista, mas Cristo Jesus transformou a esperança judaica, purgando dela os seus elementos políticos. E hoje muitos crentes, muitas igrejas de pastores focam em política, Tem aí a marcha para Jesus, por detrás é jogo político. Terceiro lugar, precisamos lembrar que os apóstolos ainda pensavam em reino regional e não internacional. Eles ainda carregavam no coração aspirações limitadas e nacionalistas. O reino de Deus, porém, não aceita fronteiras geográficas nem barreiras políticas. Os discípulos não deveriam ser testemunhas apenas na terra de Israel, mas sim até os confins da terra. A mensagem não era exclusiva para judeus, mas alcançava com amor os gentios. O reino de Deus abraça todos os povos, lugares, línguas e culturas. Ele alcança cada um de nós em qualquer tempo e lugar, desde que sejamos lavados, remidos no sangue do Cordeiro precioso Cristo Jesus. A Bíblia diz, Apocalipse 5:9, entoavam um novo cântico, dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto
e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. A mentalidade missionária muda totalmente no Novo Testamento. Em vez de esperar que as pessoas venham até Deus, o povo de Deus agora deve ir até elas. Essa missão começa com a ressurreição, quando Cristo recebe autoridade total e envia seus seguidores para pregar, ensinar no mundo inteiro. Então, 3 eram as ideias equivocadas que os discípulos alimentavam acerca do reino de Deus. Para eles era terreno, era estático, em vez de gradual. Mas Jesus nos ensina que o reino de Deus é como a semente de mostarda. Começa pequena, vai crescendo e amplia seus horizontes à medida que os corações se rendem a ele. A visão escatológica do discípulo estava eivada de equívocos. Com graça e autoridade, Cristo os corrige. Ele nos mostra que a insistência em marcar datas para sua volta é consumada tolice. O tempo da segunda vinda, a parousia de Cristo e a transição do reino da graça para o reino da glória pertence exclusivamente ao soberano conselho de Deus Pai. Não nos cabe saber os tempos, nem as épocas, nem o Cronos, nem o Kairos do Senhor. Preste bastante atenção. A palavra Cronos e Kairos representam 2 conceitos gregos antigos para dimensões de tempo. Cronos é o tempo sequencial e quantitativo representado na mitologia posterior por um homem maduro com uma ampulheta, sendo ligada à necessidade humana de organizar, planejar e controlar, em cronômetro. Agora já Kairos representa o tempo qualitativo. Na teologia, refere-se ao tempo de Deus. E na filosofia, ao momento oportuno e à ocasião certa. Sob essa perspectiva, nosso papel não é especular sobre o futuro, mas sim agir com presença no momento atual, aguardando o Kairos de Deus. Ouça agora o revestimento de poder dinamis, Atos 1:8. Vamos hoje avançar um pouco mais no horário. Fica tranquilos. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, até aos confins da terra. Cristo Jesus redireciona os olhos dos discípulos para a ação missionária e dá-lhes um esboço geral da obra que deviam fazer. Aqui agora quero chamar a atenção da igreja para Atos Missionários em Pirapora, Minas Gerais. Ó irmã, ó irmão, permita que o Espírito Santo use você. O período do testemunho e missão
deve anteceder a volta de Jesus. Em vez de conhecer tempos ou épocas, eles seriam revestidos com dinamis, poder do Espírito Santo para serem testemunhas mártires. Não lhes bastaria o poder do intelecto, da vontade ou da eloquência humana. É preciso que o Espírito Santo agisse neles, dentro deles e através deles. Atos 1:8 há 3 pontos teológicos sublimes. Primeiro ponto, o poder dinamis. Segundo ponto, a fonte do poder dinamis. Terceiro, o uso do poder dinamis. Há na língua grega 2 palavras para poder: exousia e dinamis. A primeira, exousia, refere-se ao poder no sentido de governo e autoridade política. E a segunda, dinamis, poder, significa habilidade, força. O poder dinamis que a igreja recebe do alto não é político, intelectual ou ministerial, mas um poder dinamis espiritual, pessoal e moral. A fonte desse poder dinamis é o Espírito Santo, e sempre foi e sempre será. E esse poder dinamis é dado para que a igreja, o cristão, seja testemunha, nego mártires de Cristo Jesus até os confins da terra. Irmão, você evangeliza para um trabalho, lá na rua, seus vizinhos? Seja sincero com você mesmo. Sim ou não? Senão, você não tem poder. O termo testemunha é do linguajar jurídico. Num processo judicial, são interrogados ou interrogadas testemunhas. Não lhes cabe externar sua opinião ou relatar pensamentos. Testemunha é uma palavra-chave do livro de Atos dos Apóstolos, que aparece 29 vezes na forma de substantivo ou verbo. Uma testemunha mártir é alguém que relata o que viu e ouviu. Uma testemunha é alguém que está pronto ou pronta a dar sua própria vida para testificar o que viu e ouviu. A palavra grega para testemunha corresponde a mártires, de sorte que ser testemunha implica na disposição íntima não só de sofrer, mas até sacrificar a própria vida pela causa, até morrer. Quer saber o que os discípulos precisavam urgentemente desse poder? Poder para sair da teoria e partir para a ação. Os discípulos estavam perdendo o foco. Queriam investigar mistérios que não eram da conta deles, enquanto deveriam ser capacitados para cumprir a missão que receberam. Não podem viver paralisados com o mapa profético nas mãos, apenas especulando amanhã. Fomos desafiados ou desafiadas a ser testemunhas vivas aqui, ali, até os confins da terra, no poder avassalador do Espírito Santo. Quer saber
porque os discípulos precisavam urgentemente desse poder, esse revestimento para perdoar as antigas barreiras raciais, culturais, religiosas que os separavam dos samaritanos precisavam ser quebradas. O mapa traçado por Jesus incluía Samaria ou Samária. Onde o evangelho chega, os muros da inimizade desmoronam. O poder do Espírito Santo capacita a igreja a amar até mesmo seus inimigos. E você quer saber por que os discípulos precisavam desse poder para pregar até com o fim da terra? Com o Espírito Santo, os horizontes são ampliados e os limites são dilatados. O projeto de Deus é o Evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. Os gentios, que antes eram vistos pelos judeus apenas como fogo para o combustível do inferno, agora deveriam receber a mais profunda atenção no cumprimento da missão. Agora, quer saber mais? A ascensão de Jesus, o selo da sua vitória. Atos 1, 9 a 11. A ascensão de Jesus foi o selo da sua vitória sobre o pecado, o mundo, o diabo e a morte. A ascensão, a subida de Jesus foi visível, vitoriosa e gloriosa. Somente o evangelista Lucas relata a ascensão de Jesus. Várias implicações decorrem da ascensão. Preste atenção. Ouça agora. Quarto motivo, para morrer, precisamos ter o poder do Espírito Santo. Para uma testemunha é mártires. Os discípulos eram testemunhas e precisaram presenciar um fato glorioso, a ressurreição de Jesus. Você sabia, e essa notícia da exaltação de Jesus precisava ser anunciada até os confins da terra. Concluindo, Jesus consumou sua obra. Atos 1:9. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, em uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Essa subida pública, visível e gloriosa, era uma mensagem eloquente, a obra consumada de Cristo Jesus. Seu sacrifício vicário foi aceito, a vontade de Deus Pai foi cumprida, a redenção foi realizada e agora Jesus está de volta à mesma glória que sempre teve junto de Deus Pai. Cristo Jesus vai, o Espírito Santo vem e foi levado às alturas. Versículo 9. Ditas as palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e a nuvem os encobriu dos seus olhos. E coisa linda, irmãos e irmãs. Jesus voltará pessoalmente. Atos 1:11. Concluindo. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Agora 1:11, vou dar 1:10. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Irmãos e irmãs, estamos aguardando Jesus Cristo
vem dos céus para nos levar à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. A volta de Jesus será pessoal, contudo, não será presenciada por poucos, como outrora foi a ascensão, só com os discípulos. Em vez de retornar solitário, como partiu, milhares de santos, tanto humanos quanto angelicais, constituirão a sua comitiva. E longe de ser um evento adstrito, o único lugar, sua vinda será como relâmpago, que fuzilando resplandece de uma a outra extremidade do firmamento. Vamos esperar com exultação o retorno do nosso Salvador, Cristo Jesus, para a glória do nome do Deus vivo, aqui e agora. Amém. Jesus nos abençoe.